Olá, eu sou Joselício Júnior, mais conhecido como Juninho, sou editor-chefe da revista Socialismo e Liberdade e da coluna Pontos de Vistas, da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, e hoje estamos aqui recebendo na sede da Fundação para uma conversa, nada mais nada menos que Daniel Cara. Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, doutor em Educação pela USP, mestre em Ciências Políticas e bacharel em Ciências Sociais também pela USP. Dirigente da campanha nacional pelo direito à educação, que coordenou entre 2006 e 2020. Foi membro do Conselho Universitário da Unifesp entre 2015 e 2020. Foi vencedor do Prêmio Darcy Ribeiro 2015, concedido pela Câmara dos Deputados em nome do Congresso Nacional, e coordenou o GT de Educação na transição governamental. Seja muito bem-vindo, Daniel. Prazer estar aqui contigo. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos nessa. Vamos lá. Daniel, você vem sendo uma das vozes que vem se destacando aí no debate sobre o novo ensino médio, né? É algo que, de alguma maneira, a população está sentindo, mas pouco se explicou, né, de fato, o que é esse novo ensino médio. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para nós o que é exatamente esse novo ensino médio que começou a ser implantado esse ano aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui contigo. É sempre uma honra receber seus convites e estar ao seu lado, caminhar ao seu lado. O ensino médio, a reforma do ensino médio é uma dessas reformas que a gente classifica como reformas neoliberais na educação. Importante dizer, Juninho, que praticamente diversos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, fizeram reformas equivalentes, não tão graves quanto a brasileira. Existe um aspecto terrível dessa história toda, que no Brasil o modelo é o pior de todos, disparado. Basicamente, qual que é a ideia da reforma? O objetivo dessas reformas educacionais neoliberais é uma estratégia muito bem construída para desestruturar a carreira docente. Qual é o principal custo da educação? O custo da educação fundamental é a questão dos profissionais da educação, a valorização dos profissionais da educação. E o salário de professor, concurso público. E, de certa forma, essa reforma ela busca fazer com que essas contratações, esses concursos fiquem desconstruídos. Depois eu vou explicar como isso funciona. Como que a reforma para o aluno ela se apresenta, e para o pai de aluno, para o professor? Mais ou menos aos 15, 16 anos, no caso brasileiro, no caso português, por exemplo, aos 14, nesse sentido é até pior. O aluno vai ter que escolher entre 5 itinerários. Itinerário de língua portuguesa, de matemática, de ciências humanas, ciências da natureza e educação profissional. A partir do momento que ele escolhe esse itinerário vai persegui-lo até a universidade. Então, se você escolheu ciências da natureza e quiser mudar, meu amigo, você está quebrado, porque você não consegue mudar. Agora, qual que é a estratégia da reforma em relação a esses itinerários? É que nem todos os itinerários são ofertados nas escolas. A jornalista Isabela Palhares, da Folha de São Paulo, publicou uma matéria recentemente em que ela mostra, por exemplo, que os itinerários estão sendo sorteados ou estão sendo impostos aos alunos. O que significa isso, Juninho? Assim como você, eu batalhei pela política de cotas em 2012, no dia que foi aprovada. Eu estava no Senado Federal, né, na sala da presidência, na época com o presidente José Sarney, que era presidente do Senado, e a gente aprova a política de cotas. Imagina o seguinte cenário, Juninho. Ali em Imbu, que é a tua região, uma estudante que é brilhante, espetacular, ela quer ser médica. Só que lá em Imbu, estou falando de um caso verídico, sim, tá? Sim. É o que está acontecendo lá em Imbu. Na rede estadual tem pouquíssimas escolas que ofertam itinerário de ciência da natureza. Essa menina vai ter que percorrer a cidade inteira para conseguir fazer um itinerário, que é o que ela quer. Resultado, qual é uma consequência dessa reforma? Toda a popularização, toda a democratização que nós fizemos via política de cotas, para todos os cursos, em todos os turnos, vai ser sacrificada. Porque ali em Imbu ela pode, de repente, querer fazer na Unifesp de São Paulo, fazer na Escola Paulista de Medicina, o curso de Medicina não vai poder concorrer, porque ela não fez o itinerário de ciência da natureza. Então, efetivamente, o que essa reforma faz é uma covardia, é um crime com os jovens, porque
o direito de escolha não está sendo garantido, e mesmo se houvesse o direito de escolha, pô, você já foi jovem, eu fui jovem, a gente já não é mais, né? Vamos ser sinceros. Eu já estou com barba branca aqui. O fato concreto é que a gente sabe que na nossa vida a gente muda de vontade de curso. Eu queria, por exemplo, quando estava no Colegial Técnico de Informática, né, na Escola Técnica Estadual de São Paulo, eu queria fazer engenharia florestal num determinado momento. E aí fui para Ciências Humanas, que era meu projeto inicial, mas eu pensei em mudar. Isso não é permitido por meio dessa reforma. Agora, como funciona a questão dos professores? E por isso que os professores estão se revoltando tanto com a reforma. O cara se forma em Química, Juninho. Uma parte da reforma são esses itinerários, aí tem o que eles chamam de parte diversificada, que seriam disciplinas mais, entre aspas, eletivas, multidisciplinares, etc. E aí o cara é professor de Química, pô, se matou na universidade, estudou, se formou, passou no concurso público e vai ser obrigado a dar aula de como se tornar um milionário, por exemplo, no Distrito Federal. Ou vai dar aula da famosa aula de brigadeiro e bolo de pote no Rio de Janeiro, para estimular o empreendedorismo. Isso não é sério. Quer dizer, o professor está sendo totalmente desrespeitado. Você está matando a ideia das diretrizes de base da educação, né? Você está substituindo uma ideia de diretrizes, né? A LDB, por exemplo, basicamente foi rasgada para o ensino médio, é isso que você estava dizendo? Foi a LDB que foi dilacerada por essa reforma, né? E esses itinerários, né, essa estrutura de itinerários, ela é imposta agora no Brasil. Então qualquer rede estadual que queira, são os estados responsáveis pelo ensino médio, os governos estaduais, qualquer rede estadual que queira mexer no ensino médio não pode, porque tem que seguir esses itinerários. Mas não tem professor suficiente para em todas as escolas ofertar todos os itinerários. Então o objetivo é de fato precarizar, desconstruir a rede pública de educação. Daniel, nessa linha, né, vamos dar um passinho para trás, né? Sim. O modelo anterior do ensino médio, antes dessa reforma, ele era ultrapassado, né? E se ele era ou não, né? O que ele tem de relevante, né? E o que de fato tinha de limites nesse modelo anterior? O modelo anterior ele era um modelo antiquado. Vou dizer para vocês a realidade concreta da educação. A educação sempre tem que ser reformada. Só que as reformas elas têm que ser feitas com a participação especialmente dos professores e dos alunos. Por quê? Porque se uma reforma não é legítima, a implementação dela sempre vai ser fadada ao fracasso. E essa reforma não é legítima, ela foi feita por medida provisória, que é uma coisa que só existe no Brasil, o presidente da República editar uma lei e o Congresso ter que engolir essa lei na prática, porque tramita com urgência. E essa medida provisória não foi negociada com ninguém, foi imposta, tem um monte de problema de legitimidade. Então essa reforma é pior do que o modelo antigo. A gente tem que deixar isso claro. O modelo antigo ele é de fato antiquado, porque ele é o que se trabalha no mundo desde a década aliás, desde o século XIX, em algumas regiões. É um modelo muito pautado em disciplinas, mas um bom professor resolve esse modelo. Eu não acho que eu tive uma formação ruim no ensino médio. Eu fiz colegial técnico vinculado, na minha época era colegial, né? Sim. Na tua época também. Ensino médio já, eu já era fiz ensino médio. Eu sou do colegial. Fiz colegial técnico vinculado ao colegial regular. E eu não reclamava de ter um monte de disciplina de química física. Qual que seria o modelo, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. O modelo que eu acho que deve existir é uma verdadeira possibilidade de escolha, que é o que não tem com esse ensino médio. Se substitui itinerários por áreas. E aí a experiência do ensino médio é que nem a minha experiência no curso de Ciências Sociais na USP. Eu me formei em Ciências Sociais, eu tinha 3 itinerários, 3 opções de áreas, mas não eram itinerários, vou mudar a palavra para não confundir, tinha 3 áreas que eu poderia optar para a minha formação. A minha trajetória foi na ciência política, mas eu poderia optar por antropologia também, ou sociologia. Resultado, eu fazia o meu currículo. Eu tinha uma formação básica comum, né, em disciplinas comuns, né, que todos tinham que fazer, obrigatórias, e depois eu podia, por exemplo, fazer antropologia urbana, fiquei apaixonado, sociologia do cinema, arte e pintura, fiquei completamente extasiado, foi a disciplina que eu mais gostei de fazer na minha vida. Sociologia das religiões, com o Reginaldo Prandi, porque eu tinha muita curiosidade de conhecer as diferentes matrizes religiosas.
A ideia que eu tenho para o ensino médio, que a gente tem trabalhado, é revogar essa reforma e substituir os itinerários por áreas em que os alunos podem percorrer e transitar. Então, o cara quer fazer matemática aplicada, vai fazer matemática aplicada a partir do 2º ano do ensino médio. Se ele quiser fazer um curso de química avançado, vai fazer, mas se ele é um cara que é generalista, ele quer saber de tudo, ele vai fazer o de química, vai fazer história, vai fazer um pouquinho de geografia. Aí sim você está dando opção de escolha. E você está respeitando os professores em relação à formação deles. Uma coisa que a gente não pode ignorar é que esse novo ensino médio ele foi ali gestado governo Temer, Bolsonaro, né? Ou seja, numa ascensão aí desses setores ultraconservadores, né? Ultra-neoliberais, né? Então, queria que você falasse um pouco o que está por trás, né? Por que foi tão arbitrária essa imposição do ensino médio, né? Então, acho que vamos entrar um pouco mais nos aspectos políticos, conjunturais que levaram a essa implantação desse sistema. Então, a história da reforma do ensino médio ela pode ser contada de diversas maneiras. Eu vou falar a partir do espectro político partidário brasileiro. O PSDB tentou fazer algo semelhante a essa reforma, em termos de consequências, uma educação de ensino médio elitizada e uma educação para a classe trabalhadora, que seria educação profissional. Uma educação profissional não a que eu fiz, mas uma educação profissional mediocrizada, nem a que o Sistema S oferta. Que o presidente Lula, isso é uma coisa que a gente tem dificuldade, fala que tem educação profissional e fala, pô, isso é ótimo, foi o que eu fiz, mas não é a que ele fez, não é a grande qualidade do SESI, que foi o que ele estudou, né, para ser torneiro mecânico. Mas na prática, o que é essa ideia? O PSDB tinha uma ideia, na reforma da Eunice Duran, e nessa época eu era presidente do centro acadêmico lá das sociais, que era criar uma escola propedêutica para os mais ricos, uma escola científica para os mais ricos e uma escola profissionalizante para os mais pobres. Ou seja, eles queriam dividir a sociedade brasileira. Isso foi aprovado em 98. O Lula assume e muda isso. E ele cria uma educação técnica para todo o povo com altíssima qualidade, pautado naquilo que já existia do Instituto do Cefetes, né, que eu concorri também, acabei entrando no ETESP e tal. Então era de fato uma baita escola, era uma rede de escolas gigante, centenária no Brasil. E o Lula populariza isso, expande, foi espetacular esse movimento. Mas aí o que acontece? O impeachment da Dilma gerou a oportunidade do Temer pegar um projeto que estava sendo gerido na Câmara dos Deputados por um deputado do PT, o Reginaldo Lopes, que não tinha esse objetivo, mas que estava num caminho ruim, a Dilma não deixava o projeto dele tramitar, pegou o projeto do Reginaldo, piorou e apresentou como medida provisória. Quem que é a formulação intelectual desse projeto? Guiomar Namo de Mello, que estava no governo Fernando Henrique Cardoso, né, vinculado ao governo Fernando Henrique Cardoso, Maria Helena Guimarães de Castro, e Marina Esfini, as três do PSDB que estavam na gestão Paulo Renato. Então é como se fosse até uma estratégia de vingança a construção petista, né? Que a gente via problemas de expansão, mas não via problemas de concepção em relação à educação profissional, as diretrizes gerais. Tanto é que eu participei das diretrizes, divergia do governo, concordava em algumas questões e tal. Mas para eles terem amparo social, o governo Temer é um governo ilegítimo. Todo mundo sabe disso, né? Eles fizeram uma aliança com as fundações e associações empresariais, que tem como princípio fundamental a ideia de que o problema do Brasil não é de investimento em educação, é de gestão, como se financiamento fosse algo separado da gestão, o que é um absurdo. Né? O financiamento é um dos instrumentos de gestão fundamentais, né? Uma das áreas da gestão. E o resultado disso, Juninho, é que fizeram uma reforma que não tem nenhum grau de responsabilidade com as redes públicas. Eles desconhecem as redes públicas. Agora, o assustador é que os secretários estaduais de educação embarcaram nessa. E aí tem um fator que eu não posso fugir desse fator aqui. Tem um fator que eu acho que é deplorável, que hoje os secretários estaduais de educação, eles trabalham com essas fundações empresariais na expectativa de pós-mandato, quando forem sair das secretarias estaduais de educação, encontrar uma vaga nessas fundações empresariais que pagam enormes salários, né? Muito superiores ao do setor público. Então, de certa forma, é a exploração de poder econômico
com o objetivo de ter controle sobre a educação, e não é à toa, né? Sabe quanto é a educação brasileira, somando esforço de União, Estados e municípios? 300 bilhões de reais. Que empresário não quer participar desse jogo? E se puder, ele vai querer controlar a expansão desse gasto, porque o que ocorre, Juninho? E onde que essas fundações ganham com esse novo modelo? Olha, são vários motivos, né? Primeiro, ganham em favor dos empresários. A educação é 300 bilhões de reais, certo? O serviço da dívida pública é 600 bilhões de reais. O André Lara Rezende, quando ele fala que se acabar com a dívida pública, os banqueiros vão à falência, ele tem razão. Sim. O que esses banqueiros querem é que a dívida pública continue grande, mas ela continue sendo, ela continue livre, sem pressão. Ela não seja constrangida. E a gente precisa aumentar o recurso da educação. Então, se for para levar a educação a sério, vai ter que reduzir o serviço da dívida, entende? O Estado brasileiro vai ter que optar ou pagar... Então, é uma forma de manter achatada o recurso da educação. Exato. Você já está com uma compreensão mais do problema, né? Mais avançada do que 99% dos economistas hoje, da Globo News, por exemplo, que ficam defendendo as posições dessas fundações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles ganham... Até porque boa parte dessas fundações são ligadas ao mercado financeiro, né? E pagam o salário desses economistas. Então o debate né, não está desvinculado, né? Não, e aquilo, né? Tem jornalista, eu já tive lá na Globo News, e tinha um jornalista que foi agora depois foi para a CNN até, por conta de um caso de racismo que ele aplica na Bolsa de Valores. Ele quer mais que o serviço da dívida continue sendo o aspecto central da obtenção de fortuna dele. Esse é o primeiro ponto, né? Segurar o orçamento da educação, expansão do gasto em educação. O segundo ponto é ter controle dos 300 bilhões. Eles querem dizer como esses 300 bilhões vão ser administrados. E o terceiro é privatizar. E a reforma abre essa possibilidade por meio da educação à distância e da oferta de cursos em universidades privadas. Você pode começar a fazer crédito universitário a partir do ensino médio. É que isso ainda não foi implementado, mas eles estão nesse caminho, né? Então, o que acontece? No domingo, dia 26 de março, a BET Educacional, por exemplo, manda um monte de secretário para Londres para discutir uma estratégia para manter de pé essa reforma. Por quê? Porque todo o setor empresarial quer fazer com que a reforma sobreviva, porque a reforma ela é muito interessante para eles. Mas tem um quarto fator, que esse daí não dá para escapar, que é a função social da escola. Essa reforma serve objetivamente para formar um indivíduo neoliberal, que é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. Sim. Então, eu fui para a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e aí eu apresentei lá em 2017, logo depois da reforma ter sido aprovada, uma tese, dizendo que a reforma do ensino médio ela forma o cidadão dócil, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Perfeito. Então tem esse jogo também que está... Ou seja, fecha o tripé, né? Então a gente, no Temer, fez a reforma da Previdência, né? Sim. Depois a reforma trabalhista no Temer, depois a Previdência com Bolsonaro, e de alguma maneira o ensino médio fecha um pouco ali um círculo, né? Sim. De que a gente sabe, né? E não à toa, né? Uma das grandes lutas populares, né? Democráticas foi justamente a democratização do acesso à educação, né? Exato. Justamente como numa perspectiva emancipadora da classe trabalhadora, dos setores populares. Então, quando esse setor, de alguma maneira, busca controlar e adequar a essa nova forma como o próprio capitalismo se reproduz, ajuda a fechar essa conta, né? Exato. E isso está avançado, né? Então, por exemplo, tem curso, cara, que é uma coisa maluca, né? Que é controle comportamental. Explicitamente, a gente está formando, com essa reforma do ensino médio, uma geração de coaches de Instagram. Só que eu acho que a juventude brasileira pode mais. Agora, Daniel, a pergunta que não quer calar, né? Por que o nosso governo, que a gente ajudou a eleger com um programa de mudança, tem resistências a revogar ou a pelo menos construir um diálogo de mediação que ponha freios nesse novo modelo? Qual que é o nó
né? Porque o que a gente esperava é... A gente sabe que a coisa já estava num grau avançado, mas a gente também sabe que é possível construir algum nível de mediação que pudesse frear, né, não deixar a coisa avançar. Mas me parece que hoje o Ministério da Educação, de alguma maneira, vem endossando a implantação desse sistema. Por quê? Acho que em outras palavras, a forma como eu entendo sua pergunta, ela é fundamental, né? Por que o governo Lula, na área da educação, está dando sequência ao governo Temer e ao governo Bolsonaro? Perfeito. Vou te dizer a realidade do que eu sinto. Eu acho que hoje o presidente Lula está mais à esquerda do que o governo dele. E o governo dele, especialmente na educação, ali aquela composição liderada pelo Camilo Santana, é muito dependente das fundações empresariais. Ele acreditou, o Camilo Santana, que com as fundações empresariais ele ia conquistar a área da educação, ia ter hegemonia da área da educação, e não tem. Nós tivemos, dia 27 de março, um atentado numa escola, na Escola Estadual Tomásia Montoro, que eu conheço. O governo, depois do caso de Montemor, de 13 de fevereiro, não teve nenhuma ação de organizar um plano nacional. No dia 29 de março, eu fui contatado pelo Ministério da Educação para dizer, olha, aquele relatório que você fez, a gente quer implementar, porque eu coordenei um relatório sobre o ataque às escolas. Eu falei, bom, mas a gente teve 13 de fevereiro o caso de Montemor, que graças à comunidade não aconteceu o ataque. Dia 27 de março, então é muito pequeno o prazo, sim, Juninho. Muito pequeno, e dia 25 de novembro, na transição, a gente teve o caso de Aracruz. Quer dizer, a gente está falando aí de tempo de meses, né, para acontecer novos casos. Por que o governo não agiu? Não, porque a gente precisa negociar com todos os setores, esse é um governo de coalizão. Mas o governo é mais de coalizão para os ministros do que para o presidente Lula, que tem feito ações de pressão. Então, o que eu considero é que, espero que o ministro Camilo Santana mude de posição. Hoje ele é defensor da reforma do ensino médio. Ele criou uma consulta pública que é homologatória, como diz o José Genuíno, que é afiliado ao Partido dos Trabalhadores. O Genuíno, inclusive, está mobilizando junto conosco, né, uma série de ações contra a reforma do ensino médio. Vai ter um seminário no dia 16 de maio de 2023 na Câmara dos Deputados. E a impressão que eu tenho é que o Camilo Santana está tentando controlar o movimento para manter a reforma de pé. Só que eu quero dizer com todas as letras, enquanto os itinerários formativos da reforma do ensino médio continuarem existindo dessa maneira canalizada, que obriga o jovem a perseguir esse itinerário para o resto da vida, e que ele não vai poder escolher entre 5 itinerários, na prática as escolas públicas, 98% das escolas públicas brasileiras ofertam 2 itinerários, Juninho. Vai que você cai numa escola que não tem itinerário que você quer. Então, isso é uma crueldade, cara. Isso pode, inclusive, estimular uma evasão, né? Então, esse é um ponto. Está estimulando já. Já está estimulando. Não é só evasão. Eu tenho uma amiga, Sofia Falcone, até vou citar o nome dela, que a filha dela estava numa escola pública e ela não aguentava essa estrutura de itinerários, essa composição do ensino médio. A Sofia está se matando para pagar uma escola privada. Ela falou, Daniel, eu sempre fui contra, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho alternativa, eu não vou deixar minha filha ser frustrada. Refém de uma estrutura ruim. E tudo isso que o Camilo está fazendo é para não criar confusão com secretários estaduais de educação e com as fundações empresariais. Então falta coragem de compreender que nós estamos num governo democrático popular. E aí vamos olhar para o outro lado, né? De um lado o governo com essa contradição posta, qual é a correlação de forças na sociedade? Como é que isso está refletindo desde dos setores organizados, digamos assim, estudantis, profissionais da educação, mas também como é que você sente que isso chega na ponta? Como é que as famílias, como como é que você percebe essa correlação de força? Porque a gente sabe que é isso, né? No limite, um governo, né, com essas características, nós sabemos que a luta popular não poderia ser aberta à mão de forma alguma, né? Então, como é que está esse caldo na sociedade com essa discussão hoje? Bom, essa é uma grande pergunta, né? Porque para mim ela que daria a resposta fundamental para o presidente Lula. Hoje,
praticamente todos os estudantes brasileiros são contra a reforma do ensino médio. Mas isso não é de agora não, Juninho. Eles ocuparam escolas em 2016 contra a reforma. Sim, verdade. E foi a única vez na história desse país, e pelo que eu entendo, que eu estudo isso, só teve movimentos equivalentes no Chile e movimentos equivalentes na gloriosa Bolívia, que para mim é um país espetacular. Eu acho que o que está sendo feito lá pelo MAS é revolucionário de fato. E movimentos equivalentes em Cuba, que desembocam inclusive como base da Revolução Cubana, que são jovens discutindo o projeto pedagógico. Você já viu jovem discutir projeto pedagógico? Rapaz, você foi de movimento estudantil, eu fui de movimento estudantil, a gente não discutia isso. Sim. E a garotada foi lá, ocupou a escola para discutir projeto pedagógico. Eu vou dizer, esses meninos chegaram na universidade, eu sou professor de vários deles, eu sou coordenador do curso de licenciaturas da USP. Então todos os professores que se formam na USP passam pela Faculdade de Educação e eu coordeno o curso. É uma garotada assim, espetacular, com sangue no olho, com vontade de mudar o país, com compromisso, antirracista, antimisógina, quer dizer, tem uma outra pegada, né? Eu tenho muita esperança nessa geração. E eles discutiram o projeto pedagógico, são contra a reforma do ensino médio. Profissionais da educação, aí é quase 100% mesmo contra, inclusive das escolas privadas. Pais, os pais que não têm a possibilidade dos filhos fazerem os itinerários que eles querem, é claro que são contra a reforma. E aí eu estou falando de uma esmagadora maioria dos pais. Hoje, quem é favorável à reforma? Acho que essa é a pergunta. Né? Fundações empresariais, secretários de educação e Camilo Santana. E eu vou dizer para vocês, eu estou tendo interlocução com o Ministério da Educação e tudo que eu estou dizendo aqui eu disse para eles. O que eu estou falando na imprensa eu estou dizendo para eles, né? Dá para mudar, eles podem mudar de posição, é tudo que eu quero, porque aí evita a gente ter um conflito. Agora, vou garantir aqui, eu participei da vitória do primeiro Fundeb, do Fundo de Financiamento da Educação Básica em 2006, 2007. Piso do magistério, piso no Supremo Tribunal Federal, emenda à Constituição 59 de 2009, lei das cotas, petróleo para educação, Plano Nacional de Educação e novo Fundeb sob Bolsonaro, que a gente ganha do governo e das fundações empresariais. Te garanto, Juninho, se o Arthur Lira tiver coragem de pautar esse tema no Congresso Nacional, a gente bota 400 votos de revogação da reforma. Eu tenho absoluta certeza disso. Quem trava hoje é o Ministério da Educação e pode ter absoluta certeza também, porque o Lula já deu um recado. Ele deu um recado forte. Para quem conhece o Lula sabe que a conversa não foi pacífica. Ele falou, conversei com o Camilo Santana e falei que não pode continuar assim, que tem que fazer um ensino médio que seja de interesse de estudantes e professores. O que ele está dizendo? É preciso substituir esse modelo. Quem segura ainda é só o Ministério da Educação. Até porque, Daniel, por tudo que você relatou aqui, além de todos os problemas do âmbito político, ideológico, o que está demonstrado é que ele é impraticável, né? Exatamente. Então, acho que aí eu acho que não há convencimento, até do ponto de vista tecnocrata, né? Sim. Se a gente abstrair da questão ideológica e tal, até do ponto de vista tecnocrata, é indefensável porque ele é impraticável, não é possível executá-lo, né? E você pode ter aí um processo quase de um colapso, né, no ensino. Não sei se... Já está. Né, de alguma maneira a gente pode chegar a esse ponto. Agora, a pergunta, assim, né, tentando amarrar um pouco mais, a gente consegue transformar isso em mobilização social? Está transformando. É que na educação os processos são sempre muito difíceis, né? Mas a gente botou no dia 15 de março aqui na Avenida Paulista uns 10 mil estudantes em dia de aula. Né, era um dia de aula, um dia ensolarado e tal, os estudantes vieram para, inclusive da minha escola, foi muito legal, vi lá vários estudantes da ETESP, falaram, vocês são meus dirigentes, aí eles falaram no carro de som antes de mim, né, fiquei todo emocionado, cara, eu chorei mesmo, não tenho vergonha de dizer não, pelo contrário, e isso está criando caldo, né, vai ter mais movimentações agora em abril, meados de abril, vai ter mais movimentações, já tem depois de meados de abril, fim de abril também com agenda. A gente está convencendo a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a fazer uma greve geral de um dia contra a reforma do ensino médio. E a minha impressão é que vai acontecer aqui o que aconteceu em Portugal. Em janeiro, eu passei pela Europa e a trabalho, e Portugal estava tendo uma greve gigante. Minha tia, inclusive, eu tenho uma tia portuguesa que estava lá na greve,
E elas relatam que é contra a reforma, que são contra os itinerários. Os itinerários estão gerando muito sofrimento nos estudantes, né? Porque eu acho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho pesado aos 14 anos, que é o caso português, você escolher qual carreira que você vai seguir na vida. É um absurdo, né? Muito pesado. É muito pesado. Daniel, estamos indo para os finalmente, mas eu acho que eu queria tratar ainda mais umas 2 questões contigo, né? A primeira delas você pincelou, mas eu queria que você falasse um pouco mais, né? Nós tivemos mais um episódio trágico numa escola pública, né? Uma professora aposentada, ou seja, vocacionada a ser professora, né? Estava ali pelo puro prazer de estar na escola lecionando, né? A professora Elizabeth. E um adolescente de 13 anos, né, doutrinado já por um pensamento fascista, né? E aí pensando, né, a escola como essa fronteira, né, um espaço em disputa, um espaço que, de alguma maneira, onde se deságua as contradições da sociedade. E com esse avanço, né, claro que o conservadorismo sempre foi uma marca da sociedade brasileira, mas a gente percebe o quanto a sua caracterização como fascismo ganhando um corpo cada vez mais crescente no conjunto da sociedade, e isso se reflete, infelizmente, dentro da escola, particularmente dentro da escola pública. Então, como olhar para... A gente achava que o limite era a escola sem partido, né? A maior aberração que a gente poderia vivenciar era a escola sem partido, né? Mas infelizmente a gente está vendo que o que estava ruim ainda pode piorar. Uhum. Como pensar, como refletir sobre esse contexto? E mais do que isso, como pensar saídas? Bom, então, primeiro, como refletir sobre esse contexto, né? Você tem toda a razão, se trata de um extremismo de direita. Esses jovens são mobilizados por uma cultura neonazista. Não vou dizer aqui, e aí, por sorte a gente não alcançou ainda esse patamar, que eles são militantes políticos neonazistas, não são. Sim. Mas a cultura, o código, os valores neonazistas estão ali, presentes. Isso se mistura com comunidade gamer. Então, no cometimento de um atentado, esses jovens imaginam que eles estão dentro de um jogo e saem... o primeiro alvo é um alvo pensado. Dali para frente, eles matam quem tiver pela frente. E normalmente os alvos são mulheres, né? Mulheres e pessoas negras e da comunidade LGBTQIA+. E tem um terceiro fator, uma terceira cultura que está posta nesses atentados que congrega ao extremismo de direita, neofascista e fascista, neonazista e fascista, que é o masculinismo, são as comunidades masculinistas, né? O que é isso? É o proselitismo da suposta superioridade masculina sobre as mulheres, né? Da absurda, isso é uma ideia ridícula, né? Completamente descabida. O fato concreto, Juninho, é que o que a gente faz para enfrentar isso? Primeiro, o que tem que ser feito é monitorar a internet e regular a internet. No passado, essa garotada estava na Deep Web. Uhum. Hoje, eles estão no Twitter. Então, eles perderam o comedimento, e significa isso 2 coisas. Uma que perderam o comedimento e outra que massificou. E não tem controle. Esse movimento. E daria para ter controle, porque eu escrevi o relatório, eu era um dos coordenadores da transição, eram 22 coordenadores, mas eu convenci a transição de que era preciso ter um relatório e fui buscar as melhores pesquisadoras do país sobre esse tema. Só mulheres, cara. Uhum. É incrível isso, porque elas têm essa postura muito mobilizadas pelo trabalho da Adriana Dias, que faleceu recentemente. Uhum. Elas têm compromisso de enfrentar essa chaga. Uhum. E elas vão mapeando esses fóruns, vão criando grandes processos de mapeamento, e a gente faz um relatório que mostra que hoje, se elas conseguem, era possível que a Polícia Federal fizesse esse monitoramento, era possível que a Agência Brasileira de Inteligência, que ficou preocupada em manter o Bolsonaro no poder, fizesse esse monitoramento, era possível que o GSI, o Gabinete da Segurança Institucional, fizesse esse monitoramento, mas essas 2 agências, vou falar com a minha experiência de transição, inclusive a Polícia Federal, em parte estavam dedicadas a manter o Bolsonaro no poder. A gente chega na transição, Juninho,
E tem várias pessoas ali do GSI tentando boicotar e criar artimanhas nos computadores para terem informações privilegiadas da transição. Quer dizer, se tem inteligência para isso, tem inteligência para monitorar os meninos, que 12 pesquisadoras conseguem fazer. Sem dúvida. Quase procurando agulha no palheiro. E aí tem que mudar a legislação da internet, porque o TikTok, vou falar aqui as plataformas, sem nenhum medo. Sim. TikTok, Instagram, Twitter, Discord, principalmente o Discord, Snapchat, todas elas têm escritórios no Brasil e deveriam corresponder a uma lei brasileira de inclusive corresponsabilização, porque todos esses meninos se organizam nessas comunidades. No TikTok, a Letícia Oliveira, que trabalhou comigo, ela começou a fazer o mapeamento. Em 3 dias, ela encontrou milhares de contas. E aí a gente informa a plataforma, eles fecham uma conta. Enquanto eles fecham uma conta, outras 15 são abertas. Então tem que ser um trabalho generalizado de nem permitir. O próprio algoritmo, identifica tanta coisa. Pois é, o algoritmo pra identifica vender, né? O que você compra, o que você vai comprar, o que você pensa, o que você vai pensar. Quer dizer, ele tem essa capacidade, que a gente fala preditiva, ele prevê eventos, ele consegue prever problemas, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é criar protocolos. E quero dizer que as 2 escolas, sem ter protocolos, agiram conforme os protocolos, porque elas avisaram as autoridades que ia acontecer o atentado de 27 de março, as autoridades ignoraram. O governador Tarcísio, ele tem que ter consciência de que o governo dele foi irresponsável e ele tem que ser cobrado por essa irresponsabilidade. Porque nem o secretário de Educação, nem o de Segurança Pública tinham equipes para corresponder a essas escolas que avisaram, isso vai acontecer, né, em relação a esse menino em específico. Então tem que ter esses protocolos. E, em terceiro lugar, tem que formar as comunidades escolares. E aí eu vou dizer uma coisa que, assim, eu estou esgotado em relação a isso, porque eu fui dar uma entrevista para a Band News, aí a âncora disse, mas professor, não dá para cobrar os pais. Meu amigo, se você é pai, eu sou pai, você tem o dever de acompanhar teu filho. Essa história de que, meu filho tem senha, eu não posso entrar na senha dele, pelo amor de Deus, ele tem 18 anos. Você vai deixar que seu filho cometa um ato de covardia como esse? Se isso acontece comigo, olha, não sei nem o que pensar. Eu acho que não existe dor maior do que você ver um filho envolvido num caso como esse, ou seu filho perder a vida, quer dizer, um pai ter que enterrar o filho. Isso são as 2 coisas que eu acho que são mais doloridas na vida, né? Sem dúvida. Então, não adianta, tem que responsabilizar os pais também, eles têm que ter a sua parcela de responsabilidade e tem que estruturar as escolas, inclusive com psicólogos, assistentes sociais, para lidar com esses casos que estão crescendo exponencialmente. Do dia 27 para o dia 29, eu monitorei, junto com as pesquisadoras. Quase 1.000 escolas tiveram algum tipo de... No Brasil, são 180 mil escolas, também para dar o universo, mas quase 1.000 escolas tiveram algum tipo de tensionamento em relação a tentativas de atentados, né, de ataques às escolas. Então é uma situação alarmante. Daniel, a gente percorreu aqui vários caminhos, né, desde do entendimento mais básico do que essas mudanças, passando pelo debate político, estrito senso, ideológico, até chegar ao chão da escola. E nós estamos aqui numa fundação, né, vinculada ao Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido que se propõe a pensar um processo radical de transformação da sociedade, né? E sem dúvida a educação é um desses pilares. Qual modelo de educação que a gente tem que pensar, né? A partir de quais premissas que a gente deve pensar esse processo, não só do ensino médio, que eu acho que é o calor do que está posto, né? Mas para o conjunto da educação, né? Porque é o que a gente está vendo. Os neoliberais estão com um projeto muito bem arquitetado, né? Os fascistas estão com o seu projeto aí também sendo disputado. Qual que é o projeto que nós temos que disputar de escola pública? Olha, o projeto nosso de escola pública, na minha opinião, é o projeto que o Boulos apresentou como candidato à presidência da República em 2018 pelo nosso partido. Sim. Nós 2 somos filiados ao PSOL, eu tenho muito orgulho disso. E eu coordenei ali, junto com o Luiz Araújo, o programa de educação do Boulos, que ganhou prêmio, né, inclusive. Foi reconhecido como o melhor programa daquela eleição. O que é esse projeto?
é garantir um princípio de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Aliás, esse é o primeiro princípio do artigo 206 da Constituição Federal em relação ao ensino público. O que significa isso? Que toda criança, todo adolescente, todo jovem, todo adulto que não completou a educação básica e voltar para a escola, ele tem que ter uma escola com professores e profissionais da educação bem remunerados, política de carreira, número adequado de alunos por turma e todas as escolas públicas com biblioteca, laboratórios de ciências, laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, laboratório de mídias, para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Alimentação nutritiva e transporte escolar digno. Você vai dizer, bom, mas isso é a escola dos sonhos, isso é o que está na Constituição que tem que ser materializado, né? Por meio do custo aluno qualidade, que é um mecanismo que eu ajudei a desenvolver desde 2002, né, e várias outras pessoas. É um mecanismo de elaboração coletiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Além disso, tem que ser uma escola antirracista, tem que ser uma escola antimisógina, tem que ser uma escola anti-LGBTQIA+, fóbica, tem que ser uma escola que de fato faça jus ao povo brasileiro. E tem que ser uma escola diferente dessa da reforma do ensino médio, que oferte artes, que oferte ciências, que dê a possibilidade da prática de esporte e de atividades culturais. Você vai dizer, pô, mas isso é um sonho. Esse sonho, meu amigo, ele foi registrado em 1932 no Brasil, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi, entre outras pessoas, liderados pelo Anísio Teixeira. Em 59, Florestan Fernandes fez a mesma proposição, reforçou essa proposição. Depois nós tivemos o Paulo Freire, aí veio Darcy Ribeiro, também com o Brizola lá, com o CIEPS, essa era a ideia, né? Ou seja, no fundo, o problema do Brasil não é de projeto, é de tirar o projeto do papel. E o Partido Socialismo e Liberdade tem esse compromisso. Guilherme Boulos, na minha opinião, hoje é a liderança mais promissora do país. Eu acho que, de fato, tomara que a gente consiga construir, isso já está posto na sociedade, isso é uma vantagem, que a gente consiga construir uma grande campanha municipal, que ele seja prefeito da maior cidade do Hemisfério Sul, e que a partir daí ele alce voos maiores para, junto com várias outras iniciativas, porque isso não é uma questão de uma andorinha que faz verão, né? Mas é um problema e um processo coletivo, mas que a gente consiga, de fato, fazer com que esse país seja um país digno para o povo brasileiro. Né, porque o que mais me revolta no debate público é essa elite, essas fundações empresariais em relação à educação, dizerem que a política de educação não cabe no orçamento público. Quando elas estão dizendo isso, significa o quê? Que o povo não cabe no orçamento público. E se o povo não cabe no orçamento público, tem uma contradição, né, Juninho? Porque quem faz o orçamento público desse país é o trabalhador que 56%, 57% do seu salário é gasto com tributos, enquanto os mais ricos sequer pagam imposto nesse país. Então acho que essa é a pegada, essa é a linha do pessoal, e eu acho que a gente está fazendo uma grande construção. Ainda é um partido pequeno, mas está crescendo, né? Então, vamos fazer com que ele seja um dos maiores partidos do país e que, em aliança com outros partidos de esquerda, consigam mudar a nossa realidade. Daniel, valeu, cara. Muito obrigado mesmo aí, seja bem-vindo aqui prazer enorme. À sede da Fundação. E agradecer você aí que nos acompanhou até o final. Esse foi mais um Ponto de Vista e até breve.